pessoal, eu sou Kleber Guedes e vamos para mais uma aula de produção textual. Olá pessoal, agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos agora aqui na unidade 3, onde na parte do gênero, na parte da produção textual, o livro vai abordar o relato oral, o relato de experiência pessoal, né, que é um relato pessoal, relato de experiência, um relato pessoal. Como gênero pessoal, o relato pessoal se constitui de marcas discursivas específicas. Vamos ver. Vamos falar de relato? Sempre compartilhamos com os nossos amigos, familiares e colegas de classe as experiências do cotidiano. Geralmente, quando algo de novo nos acontece, mal esperamos o momento certo para relatar, contar, né, tudo o que ocorreu. Não é verdade? Então, quando acontece alguma coisa com a gente tem vontade de compartilhar com alguém, né, de comunicar para alguém o que aconteceu, que a gente está feliz com aquilo, ou até mesmo quando não é uma coisa legal também, a gente quer comentar para poder desabafar, certo? Ter com quem compartilhar aquela informação. Nossos estudos anteriores nos permitiram conhecer diferentes tipos de gêneros textuais, como por exemplo, né, anos anteriores, vocês já estudaram poema, estudaram anedota, estudaram conto recentemente, notícias e diversos outros gêneros a gente já estudou. Você se lembra que cada um destes gêneros possui características próprias, não é verdade? Então, cada gênero textual tem sua própria estrutura, tem seu estilo. Por exemplo, uma bula de remédio é um gênero textual. Um poema é um gênero textual, uma carta, um bilhete, certo? Uma receita culinária é um gênero textual, então percebam que cada um tem suas características específicas. Desta forma, conheceremos agora mais um, o gênero relato pessoal. Ele possui os mesmos elementos do texto narrativo, pois contém personagens, o fato acontece em um determinado lugar, num determinado momento e é narrado por alguém. Assim sendo, qualquer pessoa pode relatar fatos de sua vida, permitindo assim que todos possam conhecê-los. Então vamos lá. Gênero textual, relato pessoal. O relato pessoal ou relato de experiência é a modalidade textual que apresenta um fato marcante na vida do narrador. A sequência textual é narrativa, podendo assim também ser descritiva, descrevendo os lugares, as sensações, as pessoas, os objetos. Então, trata-se de um gênero narrativo, tem um narrador contando uma história, tá bom? Esse narrador está inserido em um tempo, tem um espaço. Características de um relato. Os textos são narrados em primeira pessoa, porque, tipo, se é um relato pessoal, se é um relato de experiência, no caso, quem está narrando a história é o próprio eu lírico, tá bom? É o próprio narrador ali que está contando as suas experiências. Então, a gente sabe que existe narrador em primeira e terceira pessoa, mas se o relato é pessoal, é óbvio, né, que a voz do poema, a voz da narrativa, né, a voz do texto vai ser o eu, vai ser o nós. Os verbos também que a gente vai utilizar junto com esses pronomes. Os verbos normalmente vão estar no pretérito, no passado, que é tipo, eu vou contar algo que aconteceu. Bom, então ficou no passado. Porque os fatos, eles já ocorreram. São experiências pessoais, tá bom? É tipo uma viagem que você realizou, uma lembrança, tá bom? Uma lembrança do passado, não é isso? Caráter subjetivo, né? Estão na sua memória, né? Essas ideias, essas lembranças estão na sua mente, né? É algo individual, bom, que aconteceu com o narrador, vai de acordo com o que a pessoa está contando, de acordo com o que ela sentiu, de acordo com o que ela observou, ou seja, são as experiências pessoais dela, né? As experiências pessoais do próprio narrador. Então é importante lembrar que quando nós estamos falando aí do texto narrativo, nós estamos falando de um texto, né, repetindo aqui, ó, que tem narrador, né, aquele que participa da história, né,
porque aconteceu com ele, personagens, porque outras pessoas podem estar envolvidas na sua história, certo? Ele interagiu com alguém, tem o tempo em que isso aconteceu e tem o espaço em que isso aconteceu. O relato escrito é formado por título, então é um relato de experiência. Você tem que introduzir um título, então o título, ainda que simples, deve esclarecer o tema do relato. Então o título pode ser uma palavra, né? Pode ser uma frase curta. Introdução. A introdução deve ser curta, apresenta uma breve visão do local, apresenta os personagens e a situação que irá ser narrada. O contexto. Trata-se da inter-relação de circunstâncias que acompanham um fato ou uma situação. O desfecho. Após apresentar a ordem do acontecimento, encerrar com o aprendizado que a situação lhe trouxe, uma questão que surgiu após esse ocorrido, ou uma dica ao leitor sobre o que fazer nessa situação. O desfecho, pessoal, é como que a história foi finalizada, qual foi ali o final. Você tem que contar, né, o início, o meio e o fim da sua história. Você não pode deixar aí o narrador, o escritor, né, sem saber o que aconteceu na sua história. Então, esse relato de experiência, você vai contar a experiência toda que ocorreu com você. O relato também deve conter um tema, né, e personagens relevantes ao seu desenvolvimento, né, porque, né, nesse relato de experiência nós vivemos aqui em um mundo globalizado, em sociedade. Então, você realizou uma viagem, você vai recordar uma lembrança de uma festa, de uma aula, certo? Então, você vai ter nessa história outras pessoas que interagiram com você. Então, sendo assim, o relato pessoal ele versa acerca das experiências de vida de uma determinada pessoa. Então, você vai usar verbos no passado porque são experiências que você viveu no decorrer da sua vida. Então, na nossa aula lá no Classroom, no nosso TD, a gente também vai ter que desenvolver, certo? Um relato pessoal, onde você vai aí contar alguma coisa aí que foi marcante na sua trajetória. Relato de experiência vivida. Qual é o objetivo desse gênero textual? Vamos lá. Conhecer melhor o gênero, certo? A gente está estudando ele para conhecer melhor como que funciona esse tipo de gênero. Ampliar o domínio sobre a produção de texto, porque quando a gente fala da gente, quando a gente fala o que a gente viveu, a gente tem maior facilidade, porque tipo, quando tu vai escrever uma história onde tu tem que criar, você vai ter que usar, né, toda a sua imaginação. E o relato de experiência, basta você lembrar-se, né, de alguma história. Compreender as especificidades desse tipo de texto. Então, esse texto ele tem características específicas, como, por exemplo, o narrador é você, né? Você participou da história. Então, tem características próprias desse gênero que não existem em outros. Organograma de produção de relato. É como se fosse um esquema, tá bom? Onde, antes de você escrever o texto, por exemplo, você pode criar esse organograma, que é uma tabelinha, como se fosse ali um modelinho ali de fichamento, né, de infográfico, onde você vai montando meio que um quebra-cabeça, um esboço para depois você escrever o seu texto. Então, nós temos aqui, ó, um acontecimento real e verdadeiro que você vai narrar, tá bom? A pessoa é você que vai participar da história, né? A pessoa gramatical, né? Você vai sempre narrar em primeira pessoa, né? Do singular, do plural, né? Porque eu, quando você referir-se a você sozinho na história, e nós, quando for você e mais algum outro personagem. Seja um familiar, seja um amigo. No primeiro parágrafo, você pode inserir as seguintes informações. Onde a história se passa, quando a história se passa, o que aconteceu na história, com quem aconteceu, por que que essa história ela é especial, por que que você lembra dela? É por um motivo feliz ou é por um motivo triste? Porque é algo que te marcou, então não obrigatoriamente precisa ser algo feliz, certo? Então é algo que te marcou, fica a seu critério, né, o que você vai narrar. Normalmente as pessoas narram algo especial, importante, né, que lembra bons momentos.
No segundo parágrafo, você já pode inserir o tempo em que a história ocorreu, né? Se no primeiro parágrafo você inseriu quem são os personagens, né? Fala sobre você também. No segundo parágrafo, você pode colocar aqui a sequência, né? De qual foi a sensação que você sentiu, tá bom? O tempo, né? Foi um período de 24 horas, você está contando sobre o dia mais feliz da sua vida, você está falando sobre, na sequência você vai colocar também, né, desse dia, começando ali pela manhã, tarde e noite. Né, se você vai fazer ali o relato de um dia da sua vida. Bom, e no último parágrafo você pode retomar o tema, né, aquilo que foi levantado no primeiro parágrafo. Então, por que foi inesquecível? Tipo, você começou sua redação lá no primeiro parágrafo dizendo onde, quando, o que aconteceu, com quem, por que esse dia foi tão especial. Então, no último parágrafo você retoma o tema e reforça, né, por que foi inesquecível. Temos aqui também outras dicas. Todo relato precisa ter pelo menos 5 parágrafos, tá bom? No nosso caso aqui, a gente pode fazer 4 parágrafos também, não tem problema, certo? Você pode estruturar o seu texto em 4 parágrafos. 3 parágrafos é o que a redação, né, traz como básico, introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, no colégio, né, a gente costuma não somente fazer 3 parágrafos, normalmente a gente gosta de trabalhar com 4 ou 5 parágrafos, tá bom? Pelo menos não quer dizer só, ou seja, acima de 5 parágrafos você também pode ficar à vontade. Só que já não é tão comum, né? Porque o nosso texto, como é 30 linhas, porque as nossas provas também são 30 linhas, no Enem é 30 linhas, no IFCE a redação também é 30 linhas, apesar de que não é esse gênero. Mas a gente, dentro de 30 linhas, você pode dividir em 4 ou 5 parágrafos, eu creio que seja o ideal. Abusem dos adjetivos e dos pontos de exclamação, porque lembre que você está falando de sentimentos, de emoções, de experiências, então você vai utilizar interjeições, certo? Nas interjeições a gente usa o ponto de exclamação, certo? A gente vai utilizar adjetivos porque nós vamos descrever, né, sensações, nós vamos descrever cenas, nós vamos descrever pessoas. Então, os adjetivos eles são fundamentais em uma narrativa dessa, em um relato de experiência, em um relato pessoal.